A StarTech sempre falou através de seus produtos. Equipe da empresa. Nossa aspiração e objetivo originais é garantir que cada paciente possa ter acesso a cuidados médicos e tornar o atendimento médico personalizado, acessível a todas as pessoas comuns. Até uma estrela fraca pode iluminar um canto. Até uma estrela fraca pode iluminar um canto. Empresa de má qualidade, feche logo. Como empreendedor, eu entendo. Se não tem capacidade, pare de falar grande. Por que você está aqui? Nada mal. Você conseguiu virar a situação. Empresa de má qualidade, feche logo. Mas ainda assim, muitos estão xingando. Então pare de olhar. Como está? Cansada? Vou te levar para espairecer. Para onde? Para ver a mais bela vista noturna de Porto Estela. Então vamos. Quando eu fazia hora extra até tarde, da noite na Guanguá, e via uma vista assim, eu me sentia estranha nessa cidade. Não há lugar para mim. Eu trabalhei tão duro e fiz tão bem, porque não consegui o que queria. Eu não era forte o suficiente. Mais tarde, eu tive a StarTech. Eu pensava tarde da noite que finalmente encontrei um lugar para mim nesta selva urbana. Mas hoje sinto que esta cidade voltou ao que era. Estranha para mim. Não é porque eu não era forte o suficiente, mas porque me tornei mais forte. E percebo o que ganhei e o que perdi. Eu lutei uma batalha em que todos perdem hoje. Sinceramente, não me importo com a Patrícia. Ela me traiu. Na mente dela, talvez eu a tenha magoado também. Não consigo entender. A única coisa que me sinto mal é que pareço perder algo. Olhe o caminho à sua frente. Enquanto caminha por ele, as pessoas que encontra e as coisas que vivencia são o que você tem que fazer. Ninguém pode te ajudar. Você precisa sentir tudo por si mesma para superar. Você deve ter passado por coisas assim centenas de vezes. Como é a sensação? Você se tornou indiferente? Na verdade, não. É apenas uma atitude. A vida é assim. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Para ser educado, é uma troca equivalente. Na real, é só uma transação nua e crua. Você quer conseguir algo, então tem que abrir mão de algo em troca. Já entendi isso e me acostumei. O que foi? Nada. Só quero te fazer um carinho. Está se sentindo melhor agora. Estou me sentindo melhor agora.
por sua causa. Está pronto. Você pediu para mim. Para te recompensar. Casa de wontons do Silvio. Sofia Rafaela a ignora depois de pagá-la. Ela mesma se complicou. Ela mesma escolheu isso. Ela merece o que está acontecendo. Não esperava que a Clara Estela crescesse tão rápido. Onde está a coisa que eu queria? Você está certa. Sofia Rafaela e César Heitor Estão conluiados há muito tempo. Eles já se encontraram 3 vezes em apenas um mês. Provavelmente para não chamar atenção, os locais de encontro são discretos. A licitação de aquisição da Dongyang Médica dos dispositivos médicos Joe também foi vazada por Sofia Rafaela para César Heitor. Desde a última reunião do conselho, ela está investigando as parcerias externas da Dongyang Médica. E ela já sabe da sua relação com a Rafael Mar. Então você não pode mais esconder seu investimento na Rafael Mar. Se a Clara Estela soubesse que foi você quem apoiou a Rafael Mar o tempo todo, vou encontrar o momento certo para contar a ela. É melhor do que ela descobrir por outra pessoa mais tarde. Isso? O que é isso? Por que está tão azedo? Está chateado por eu ter vindo ao seu bar. Não é por sua causa. Então isso... Dona Celeste, eu tenho um amigo. Pediram para ele ser irmão da garota para quem ele se declarou. O que você acha que ele deveria fazer agora? Não desanime. Não desista tão fácil. Você não quer dizer? Diga ao seu amigo para não desistir. Quando eu estava paquerando seu pai. Se eu tivesse desistido, você não estaria aqui agora. Mas tenho medo de que, se eu continuar correndo atrás dela, ela fuja ainda mais. Aguente firme. Deixa eu te contar. Theo e Clara Estela se conhecem desde a faculdade. Olha só, o Theo aguentou tanta coisa. Você ainda está marcando passo. Você nem está pronta para correr. Você tem que ser rápida. Naquela época, eu corri atrás do seu pai até Taiwan. Isso! Espera, Dona Celeste. Estou falando da minha amiga, não de mim. Eu sei, não é você, Sr. Lucas. Dona Celeste, a senhora sabe de tudo. Eu sou sua mãe. Eu percebi quando usei seu celular para mandar um presente para Clara no ano novo. Você é rival dela, Sr. Lucas. Você vivia mandando presente para outra anfitriã, ajudando outra pessoa a ofuscar a Clara. E agora você quer que a Clara te aceite assim tão rápido. Você acha que é possível? Entendi. Continue firme, Sr. Lucas. Dona Celeste, não me chame mais assim. Tá bom, Sr. Lucas. Diálogo. Me traz outro. Qual é? Isso tá horrível. Tá, já vai. Põe menos limão. Recebam os noivos para os votos de casamento.
Leonardo Alves e Laura. Bem-vindos ao nosso casamento. Obrigado. Nos momentos mais difíceis e importantes da minha vida, você sempre esteve ao meu lado. Por favor, me deixe estar com você no futuro. Também vou trabalhar com você para cuidar bem da nossa família. Vou te amar todos os dias pelo resto da minha vida. Desde o dia em que ficamos juntos, a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida nunca mudou. 3 refeições para 2 é a vida que você quer. E o que eu quero é ver você todo dia. Esse é o futuro que eu mais quero. Acabamos de ouvir as palavras mais sinceras dos noivos. Sei que a vida que eles querem é bem simples. Fico feliz por eles. É só risada na sala, agitação na cozinha e abraços no quarto. Então vamos desejar de coração que os noivos se amem até o fim. E levem a felicidade até o fim. Os noivos agora estão convidados a trocar as alianças. Uma salva de palmas para eles. Nossas bênçãos. Acabamos de testemunhar o momento mais feliz dos noivos. E agora vamos compartilhar a felicidade. Convidamos os solteiros aqui presentes a subir ao palco. Venham pegar o buquê da felicidade da nossa noiva. Venham, por favor. Vão. Por favor, vire-se e fique de costas para os convidados. Saiam para dar uma volta. Está bem. Vão. Agora vamos fazer a contagem regressiva de 3 segundos. Preparem-se! 3, 2, 1. Por aqui me dá. Ótimo. Parabéns. Parabéns por receber. Você pegou o buquê. Acreditamos que em breve ela colherá a felicidade e a alegria. A seguir, a sessão de fotos. Convidamos todos os nossos ilustres, convidados e amigos, a tirar fotos com os noivos, um de cada vez. Vamos. Você vai. Vai. Só hoje percebi como casamentos são românticos. O ambiente, as flores, a música. Com esses elementos, o clima surge naturalmente. Peguei o buquê. Achei que a noiva jogou de propósito para você. Mas eu peguei mesmo assim. O valor do buquê está em cumprir seu significado simbólico. Que tipo de casamento você quer? Na igreja ou na praia? Na verdade, acho o casamento em destino ótimo. Lia Madalena. Lia Madalena. Não vou me casar de novo. Você conhece bem a minha situação. Posso ser bom para você pelo resto da vida, mas eu realmente não quero outro casamento. Eu prometo que farei o possível para lhe dar tudo o que quiser. O que você pode me dar? Companhia para a vida toda. O apoio e amor mútuos. Você não pode nem me dar uma certidão de casamento. Para que quero sua promessa? Esquece, não vou dificultar para você. Vamos deixar assim.
Por que você não tentou pegar o buquê? O buquê simboliza amor e beleza. Eu tenho tudo. Por que pegaria? Resposta de manual. Estou falando sério. Você acha que ainda estou chateada? Não. Estou preocupado que você fique sentimental. Tem um ditado? Só deixando a pessoa errada, você pode encontrar a certa. Eu sou essa pessoa certa? O que você acha? Muitas pessoas passam a vida procurando algo que as faça felizes. Com você, meu coração bate mais alegre. Só quero ficar com você assim para a vida toda. Você não está me pedindo em casamento agora, está? O quê? Não quero que o aniversário do nosso pedido seja no aniversário de casamento deles. Quando você planeja pedir? Se você quiser, pode ser agora. Clara Estela, você aceita? Andar no meu carro para casa? Vou pegar um táxi para casa. Brincadeira. Você vai? Você vai andar de bicicleta? Vou pegar um triciclo. O que você vê agora é o casamento da minha amiga. A SRTA Alice e o Sr. Leonardo Alves. Esses pequenos acessórios são tão lindos. Esta é minha amiga. Bonita, não é? Olá? Venha ao meu bar. Estou ocupada. Não vou. Você não disse antes que gosta do Carvalho. Eu o convidei para se apresentar aqui. Estou indo. Carvalho. A primeira neve naquele dia. É mesmo Carvalho? Que tal? Bem legal, né? Sei que você gosta do Carvalho, então eu convidei especialmente para você. Não fale, só ouça. Não te vejo há mais de um ano e você perdeu muito peso. É a primeira vez que vejo o Carvalho pessoalmente. Ele é ainda mais bonito que na TV. Eu não acho. Não fale. Aquela distância está me chamando. Não fale. Os anos passam num piscar de olhos depois do término. Como você está agora? Você acha que eu poderia tirar uma foto com o Carvalho? Não precisa. Posso tirar uma foto com você? Claro. Beatriz, tire a foto. O teste de hoje acabou. Obrigado. Eu entro em contato depois. Tudo bem. Obrigado. Beatriz, você só tirou uma foto? Tirei uma foto com o meu ídolo e você transformou em uma selfie. 2 pessoas viraram 3. Ele não está aí dentro. Amplia. Não. No futuro vai ter outra chance. Você gosta do tipo do Carvalho? O quê? Eu só admiro o talento dele. Então,
De que tipo você realmente gosta? Por que você quis ser minha irmã? Por que você gosta tanto de fazer perguntas? Você gostou dessa garota ontem e amanhã já gosta de outra. Muito volúvel. Por que você está falando disso? Deixa eu te perguntar. Eu tenho chance. Agora com certeza não tem. Clara! Aonde você vai? Procurar o Carvalho. Vou provar com o tempo. Por que você chegou tão tarde em casa e bebeu tanto? Lia Madalena, me desculpa. Eu não devia ter dito aquelas coisas para você antes. Desculpa por não ter me importado com seus sentimentos. Você não se importou ou não quis se importar? Não fica brava, Lia Madalena. Você é importante para mim, sabe? Toda vez que você fica mal por minha causa, eu me sinto pior que você. Faz muito tempo que não me sentia assim. Mesmo que eu não possa te dar uma família, este anel representa o meu amor por você. Não me deixe, tá? Xavier e Ivo. Ivo, vamos terminar. Porque um relacionamento entre duas pessoas precisa ser definido e mantido pelo casamento. Senhora A, StarTech vai passar por um financiamento Série A em breve. Você vai deixar o Rafael Campos fazer o que quer. Se for o destino, não posso impedir. Não fique ansiosa. Lidar com um cara durão como o Rafael Campos é como andar na corda bamba todo dia. Como eu não ficaria ansioso. Senhor Zagallo, você está exagerando. Mesmo que a StarTech consiga concluir o financiamento, o Rafael Campos não conseguiria cumprir a promessa de dobrar o preço das ações. Mas eu sempre acho que o Rafael Campos não é tão simples. Ele estava cheio de confiança quando voltou da Alemanha. A StarTech conseguiu o investimento depois que ele fez a promessa. Você acha que ele tem algum outro plano antes de voltar? Senhora Yara, senhor Zagallo. Soube que o Rafael Vieira, o antigo chefe de produto da senhora Yara, está guardando rancor
desde que foi designado para a base Dongyang. Ele achou que o Roberto Fernandes estava tomando o lugar dele. É o Carlos Almeida Jr. que está se livrando dos dissidentes. Estou pensando que poderíamos talvez investigar por meio dele. Podemos conseguir muitas informações que não sabemos. Então vamos começar com o Rafael Vieira. Entendido. Rafael, sente-se. O que você quer de mim? Senhor Rafael, o assunto do projeto pioneiro foi todo culpa do meu subordinado. Eu realmente não sabia que isso tiraria a vaga da StarTech. Sinto muito. Só por isso. Sou uma pessoa que distingue claramente entre assuntos públicos e privados. Claro, confio em você. A Rafael Mar e a StarTech são concorrentes. Mesmo que você tenha tomado a vaga, isso seria normal. Só tenho medo que a SRTA Clara entenda mal. Do que você tem medo? Com seu relacionamento com a SRTA Clara, tenho medo de ofender a futura patroa. Senhor Rafael, eu disse algo errado. Nada. Suspirei. Porque alguém que busca sonhos técnicos como você ficar tão cauteloso por causa de assuntos mundanos. Tome um chá. Está bem. Senhor Rafael, ouvi dizer que a StarTech está planejando o financiamento Série A? Sim. Senhor Rafael, para ser honesto, na competição entre a StarTech e a Rafael Mar, a vaga do projeto pioneiro é só o começo. Receio que vamos ver cada vez mais disso. E seu relacionamento com a Rafael Mar não é adequado para a divulgação pública. E a SRTA Clara é sua namorada. Ao lidar com a StarTech, acho difícil. Você mencionou antes sobre fundir a Rafael Mar com a StarTech. Se prosseguirmos com esse plano, o que você acha? Isso seria ótimo. Mas não é uma fusão, e sim uma integração orgânica, para manter tanto a abrangência da Rafael Mar quanto a inovação da StarTech. Pense nisso e depois me dê a resposta. Não precisa pensar. Sem problema. Vou te trazer a proposta de fusão, já. Te aviso mais tarde. Ok. Então vou resolver isso agora. Estela. Você viu? O projeto pioneiro foi interceptado pela Rafael Mar. O Leonardo me contou. Acho que já fomos aprovados no projeto pioneiro. Sente-se. Embora tenhamos sido aprovados, de última hora. A Rafael Mar também fez uma submissão e ficou com a vaga. Então temos chance de disputar? Qual o motivo de nos tirarem? A Rafael Mar tem mais renome que nós. Isso é normal. Então, por que não deram a vaga para eles desde o início? Para que abrir uma seleção pública. O projeto pioneiro é para apoiar. Pequenas e médias empresas. Por outro lado, isso prova que a StarTech está ficando mais forte. A ponto de a Rafael Mar nos ver como concorrente? Entre. SRTA Clara, o senhor César da Tonke chegou. Pedi para ele esperar você na sala de reunião. Ok. O que o César Heitor quer aqui? Vamos saber já. Estou indo. Certo. Sem RTA. Clara, espero que minha visita repentina não atrapalhe seu trabalho. De forma alguma. Seja bem-vindo. Antes de irmos aos negócios, preciso me desculpar primeiro. Da última vez, no jantar em que conheci você e o Sr. Rafael, bebi demais de alegria. Só depois soube que o Sr. Rafael tem alergia a álcool. Quase esqueci se você não tivesse mencionado.
Podemos dizer que somos conhecidos. CNTA, Clara, vim aqui na StarTech. Você deve saber meu propósito, certo? A Tonke terá a chance de participar do financiamento Série A da StarTech. Se você acha que quer investir na StarTech para ganhar dinheiro, ou expandir um novo modelo de fabricação e buscar cooperação para a Tonke, ou expandir um novo modelo de fabricação e buscar cooperação para a Tonke, Afinal, é pelo desenvolvimento e benefício mútuo. Faz sentido. Mas toda decisão importante na StarTech é supervisionada pelo Sr. Rafael. Tudo bem. Meu investimento na StarTech não é para tirar a Dongyang Médica. Não me importo de ser sócio dele. E eu achei que você e o Sr. Rafael manteriam sua carreira separada do relacionamento. Minha competição com a Dongyang Médica e meu investimento na StarTech são separados. Como empresário, a prioridade máxima é sempre maximizar os lucros da empresa. Sinceramente, relacionamento é algo que pode mudar facilmente. Conheço muitas empresárias que sacrificam lucros por seus relacionamentos e acabam machucadas. Há muitas empresárias que conseguem coordenar ambos muito bem. Você deveria entender. Eu entendo. Claro, quero maximizar os lucros. Seja o Sr. Rafael ou outros investidores, talvez eles possam me oferecer mais lucros que a Tonke. Claro, podemos acabar trabalhando com a Tonke. Negociações levam tempo. Se você disser que outros investidores são mais competitivos que eu, estou convencido. Rafael Campos. O financiamento que eu ofereço é separação de capital. A StarTech continuará sendo sua. E o financiamento dele para você é concentração de capital. A StarTech será do Rafael. Sinceramente, acho que o mais adequado para o financiamento Série A da StarTech é um terceiro neutro. Conversaremos mais sobre isso depois. Ainda espero que você possa considerar seriamente. Se é a Tonke que oferece melhores condições, ou outros que oferecem melhores condições. Está bem. Lia! O que houve? Você está livre esta noite. Gostaria de te levar ao cinema. Por que me convidou para um filme? Ouvi dizer que tem uma comédia nova engraçada. Acho que você vai se sentir melhor depois de assistir. Eu pago pra você. Vou me ocupar então. Te vejo depois do trabalho. Alô? Estou procurando a senhora Zélia. Por favor, me acompanhe. Senhora Zélia, você tem uma visita. Entre, por favor. Que vista linda você tem aqui. Senhor César. Oi, por trás aqui. Este é o edifício Sol Nascente. É minha primeira visita aqui e você não me convida para sentar. Minha casa não é a sua casa. Não ousaria. Você não respondeu minha mensagem agora há pouco, então tive que visitar pessoalmente. Eu estava lidando com um contrato e não olhei o celular.
Isto é, Pedi para alguém escolher alguns escritórios para você. Me avise quando tiver decidido. Consigo outro para você se não gostar de nenhum. Você quer que eu saia daqui? Para quê? Ainda não descontei minha raiva. Deixa isso comigo. Acabei de sair da Star Tecnologia. StarTech, por que você foi lá? Para ver a Clara Stella. Para conversar sobre o financiamento Série A. Então é assim que você desconta minha raiva? Algum problema? A menos que a Clara Stella e o Rafael Campos briguem, a Clara Stella não vai concordar. Nada é absoluto. Sempre tem um jeito de resolver as coisas. Estou indo agora. Café. Tenho algo para fazer. Vemos o filme na próxima. Por causa do Xavier Ivo. Esse homem está bêbado. Porque ele é amigo do nosso chefe. Não ousamos encostar nele. Você é o contato de emergência no celular dele. Então tivemos que ligar. Obrigada, entendi. Xavier, Ivo, acorda. Você chegou. Vou te levar de volta. Para onde? Sua casa ou a minha? Xavier e Ivo, já que você não pode me dar o que eu quero. Então pare de se envolver comigo. Nós terminamos. Então por que você está aqui? Lia Madalena. Vamos reatar. Tá? Sério? Vamos pegar nossa certidão de casamento amanhã? Chamei um táxi para você. É melhor ir embora. Grupo Dongyang. Por que você me chamou para voltar? Senhor Arthur, eu ia ficar até tarde para organizar os formulários de despesa. Mas de repente o computador apagou. Quando reiniciei, os dados sumiram. Não se preocupe. Deixa eu dar uma olhada. Eu poderia resolver. Senhor Arthur, eu queria chamar os administradores de rede da empresa, mas todos já tinham saído. Então não tive escolha a não ser ligar para você. Sem problema. Estou disponível. Arquivo não encontrado. Verifique se o nome do arquivo está correto e tente novamente. Cotação. Está feito.
Obrigada, Sr. Arthur. Você me fez um grande favor. Então, vou indo. Sr. Arthur! O que foi? Eu gosto de você. Você. Eu sei que você só gosta da SRTA. Lia. Então só quero te dizer o que sinto. Você me ajudou muito desde que entrei na empresa. Gosto de você desde então. Você é vice-presidente, mas não se acha e leva o trabalho a sério. Espero que possa me considerar. Grupo Dongyang. Então, vou indo. Senhor Arthur, eu gosto de você. Eu sei que você só gosta da SRTA, Lia. Então eu só queria te contar o que sinto. Você me ajudou muito desde que entrei na empresa. Eu gosto de você desde aquela época. Você é vice-presidente, mas não se acha. E leva o trabalho a sério. Espero que você possa me considerar. Você é uma moça legal, mas... eu só vejo você como colega e amiga. E no futuro, eu poderia esperar. Espero que você não perca seu tempo comigo. Eu tenho um namorado e nosso relacionamento é estável. Então não perca seu tempo comigo. Entendi. Sinto muito. Tudo bem. Gostar de alguém nem sempre dá em algo. Eu vou me ajustar. Sr. Arthur, não leve a sério. Espero que ainda possamos ser colegas e amigos. Claro. Então, volte cedo. Estou indo agora. Obrigada por ontem. Eu só chamei um táxi para você. Isso são todos os presentes que você me deu. Tome, vou indo primeiro. Não temos mais nada a dizer um ao outro? Tem uma coisa. Xavier Ivo, da próxima vez que estiver bêbado, não me ligue de novo. Vovô. Você não vem em casa há tanto tempo. Ainda se lembra de mim. Ando ocupado com o trabalho. Passei os últimos dias no Jardim das Rosas com sua tia-avó. Volte quando puder. Quero trazer alguém para jantar em casa. Clara Estela
Estou com ela agora. Quero apresentá-la formalmente a você. Está bem. Por favor, não a assuste. Vou desligar. O que foi? Não está de bom humor? Já nos inscrevemos no projeto pioneiro antes. Os especialistas e líderes do Porto Estela também aprovaram, mas fomos expulsos há pouco tempo. A Rafael Mar é quem está nos substituindo. Haverá oportunidades melhores. Eu sei que a Rafael Mar é maior e mais consolidada. Mas temos que competir com a Rafael Mar agora. A StarTech começou tarde. No momento, ainda estamos abaixo da Rafael Mar em todos os aspectos. Não se preocupe. Produtos e tecnologia são a base de uma empresa. Só focando no seu próprio negócio, você será invencível. Agora você tem o meu apoio. Não pense demais. Continue assim. Essa é a Clara. Senhor Rafael, na competição entre a StarTech e a Rafael Mar, a vaga do projeto pioneiro é só o começo. Receio que veremos cada vez mais disso. E a sua relação com a Rafael Mar não pode ser divulgada. E a SRTA Clara é sua namorada. Ao lidar com a StarTech, acho difícil. Onde é aqui? A casa do meu avô. Viemos jantar junto. O presidente? Por que não me avisou antes? Não estou nada preparada. Eu deveria trocar de roupa? Bem. Você está linda do jeito que está. Mas quero causar uma boa impressão. Não se preocupe. Tenho um presente para você. Isto combina com o colar de estrela que você me deu antes. Vou colocar agora. Está bem. Vamos. Devagar. Ficou bonito. Já conheci seus pais. Agora vou levar você para conhecer meu avô. Vou me comportar bem. Não se preocupe. Quero te dizer que já conhecemos os pais um do outro. Então você não pode desistir. Você não pode desistir, aconteça o que acontecer no futuro. Você pode desistir primeiro. Vamos, vamos. Tia avó. Aqui está você. Você deve ser a Clara Estela. Você é mais bonita do que nas fotos. Não a assuste. O quê? Você é a mãe da Beatriz? Você é tão esperta. Sempre ouço a Clara falar da sua melhor amiga, Clara Estela. Finalmente vou conhecê-la. A Clara também sempre fala de você para mim. Sério? O que ela disse sobre mim? Ela disse que você canta lindamente. E que a sopa que você faz é especialmente deliciosa. Fico lisonjeada. Mas a sopa que eu faço é boa mesmo. Qualquer dia você pode ir lá em casa com a Clara e eu faço sopa para vocês. Claro. Venha, venha, entre. Estamos todos esperando por você.
Venha, venha. Este chá está cheiroso. Venha. Você deve ser a Clara Estela. Deixe-me apresentar. Este é meu primo. E esta é minha tia. Meu tio está viajando a negócios no exterior. Tia. Olá, senhora Yara. Esta moça é realmente bonita. É minha primeira visita, então trouxe alguns presentes para vocês. Obrigada. Que gentileza. Pode me dar. Venha, sente-se, por favor, sente-se. Por que ficar aí em pé? Sente-se, por favor. Acomode-se. Carlos Almeida Júnior, seu Castro quer vê-lo. Vá em frente. Não se preocupe, eu cuido disso. Nós, mulheres, vamos conversar um pouco. Pode ir. Por que está de pé? Sente-se. Clara Estela, sente-se, por favor. Sente-se. Tome um pouco de chá. Está bem. Obrigada. A produção do chá Phoenix Duncan está particularmente baixa este ano. Até estes aqui foram trazidos pela Carolina Barbosa há uns anos. Então não vou tomar. Beber muito deste Duncan não faz bem para o estômago. Ando com o estômago embrulhado ultimamente. Este chá é muito aromático. A senhora Zélia realmente tem bom gosto. Clara Estela, de onde você é? O que sua família faz? Sou da cidade de Xuan. Minha mãe trabalha na comunidade e meu pai é autônomo. Você é da cidade de Xuan? Não é à toa. Você tem uma pele tão boa. Deve ter sido difícil para você trabalhar sozinha em Porto Estela. Você conheceu o Rafael? Na verdade, acho que o Rafael tem sorte de conhecer a Estela. Que horas são? Está na hora da refeição. Vamos deixar o chá e ir comer. Podemos conversar enquanto comemos. Vamos. Vá na frente. Vocês dois desçam. Aqui, certo. Você é tão magra. Coma mais. Bem aqui. Certo. Sente aqui, ao meu lado. Não fique nervosa. Dê uma olhada. Me diga o que gostaria de comer. Eu passo para você. Obrigada, Dona Celeste. Não me chame de Dona Celeste. É tão formal. O Theo me chama de tia-avó. Se você me chamar de Dona Celeste, não é apropriado. Apenas me chame de tia-avó como o Theo faz. Tia-avó. Estela. Esta é minha namorada, Clara Estela. Presidente. Sente-se. Sente-se. Vamos, comam. Soube que você e o Rafael Campos foram colegas de universidade. Já faz 10 anos. Ele investiu na sua empresa assim que voltou. Parece que ele não conseguia te esquecer. Senhora Yara, você esqueceu que discutiu o investimento comigo antes mesmo do Rafael Campos. Se não fosse por nós, velhos colegas, talvez eu estivesse trabalhando na tecnologia Sol Nascente agora. Certo. Então eu a tirei de você. Você não se importa, não é? Não precisa mencionar. Somos todos da família. Naquela época, a oferta que a senhora Yara me fez era tão boa que fiquei tentada. Mas a filosofia do Rafael Campos estava mais alinhada com a da StarTech. Depois de discutir com meus sócios, escolhi a Dongyang Médica no final. Agora estamos no mesmo caminho. Tanto a Dongyang Médica quanto a Dongyang. Fazem parte do grupo Dongyang. Estamos todos trabalhando para o grupo. Atualmente no mercado, a Rafael Mar é a mais bem-sucedida.
impressão médica 3D. Clara Estela, nos seus planos. Quanto tempo levará para alcançar ou superar a Rafael Mar? Produtos e tecnologia. São a base de uma empresa. Somente focando no seu próprio negócio, você pode ser invencível. Para ser honesta, acho que a StarTech não superará. Prefiro focar no campo do esqueleto e fazê-lo bem para abrir nosso próprio caminho. É um jantar de família, não falem de trabalho. Vamos comer, irmão. Vamos comer. Pegue um pedaço de carne. Obrigada. Coma mais. Depois que o Rafael voltou ao país, ele tem estado muito ocupado com o trabalho. Por isso, ele não vem muito aqui. Ele já te tratou mal? Ele me trata muito bem. Dá pra ver que ele realmente se importa com você. Quando o Rafael era jovem, era uma criança animada que adorava sorrir. Depois do que aconteceu com os pais dele, ele foi ficando cada vez mais reservado, sempre sozinho. Principalmente depois que foi para a Alemanha, ele praticamente virou um bloco de gelo, sempre sozinho. Ele nunca compartilhava nada conosco e carregava todas as dificuldades sozinho. Cuidado! Já perguntei a ele sobre o tempo na Alemanha. Ele sempre desconversa. Talvez não quisesse que os outros se preocupassem com ele. Por isso ele é independente e sensato. O que me dá pena. Notei que o Rafael mudou desde que está com você. Ele ficou mais falante, adora sorrir e sabe se importar com os outros. Sinceramente, fico feliz por vocês dois. Obrigada, tia avó. O vovô quer ver você. Rafael. Sua letra é muito bonita. Eu escolhi o nome Rafael para ele. Significa administrar políticas e acolher conselhos. Incrível. Qual o significado do seu nome, Estela? Disseram que eu tinha olhos grandes quando nasci, cintilantes e brilhantes, como as estrelas. Por isso me chamaram de Estela. Parece que vocês dois são bem diferentes um do outro. Bem diferentes. Uma estrela é minúscula, mas ainda insiste em brilhar. Uma única faísca pode incendiar a pradaria. Acho que meus pais também esperam que seu filho pode juntar estrelas em um rio. A tinta ainda não secou. Vou te dar quando chegar a hora. Tudo bem. Theo. Senti que passei pelo desafio.
O que houve? Você levou bronca. Não. O presidente escreveu Estela e Theo. Pelo menos significa que ele não me detesta. Mas ele disse que me daria quando fosse a hora, em vez de me dar na hora. Isso quer dizer que não passei totalmente nos testes dele. Você entendeu bem o meu avô. Estando sempre com você, ainda consigo perceber isso. A caligrafia do presidente é muito bonita. Claro, ele pratica há décadas. As habilidades de caligrafia dele são naturalmente excelentes. Então a sua boa caligrafia é herdada dele. Você precisa praticar mais comigo. Talvez no futuro você também possa herdar as habilidades do vovô. Herdar? Eu? Adivinhe. Você está sendo irônico? O que você está olhando? Você era tão fofo quando criança. Tinha um sorriso feliz e radiante, olha. A tia-avó mandou isso? A tia-avó também me contou que quando você estava na Alemanha, não compartilhava nada com a família. Eu entendo, mas você pode falar comigo depois. Está bem. Tem certeza de que é ela? Sim. Essa garota é inteligente e orgulhosa, muito assertiva. Isso é bem parecido com você. Há muito nela que eu não tenho. Vocês dois cresceram em ambientes totalmente diferentes. Formas de pensar, perspectivas. Até valores e visões sobre o amor são mundos à parte. Claro, essas são as coisas que atraem vocês um ao outro. Com o passar do tempo, são elas que causam conflitos entre vocês. Vamos nos esforçar para resolver. Resolver? Como? Pelo que observei, com as personalidades de vocês, quando houver um conflito, um de vocês precisa ceder primeiro. Você ou ela? Eu vou ceder. Não diga só da boca para fora. Pense bem. Não existem duas pessoas que nasceram uma para a outra. Eu confio no nosso amor. Mundos distantes. Isso não está bem escrito. Não precisa de carimbo. Nem toda escrita precisa ser carimbada. Estela. Rafael Mar. Quem é? César Heitor. Ele diz que quer investir na StarTech e não se importa de trabalhar com você. Porque ele é tão engraçado? O que você acha? O quê? Claro que é impossível. Ele é seu concorrente. Se eu trabalhasse com ele, não seria uma traição a você? Eu sei disso. Vou me lavar.
Vamos fazer uma videochamada para seus pais e contar que estamos juntos agora. Tudo bem. Porque minha filha querida está me ligando. O papai está com você. Estou com o Rafael Campos. Ele tem algo para contar a você. Espere um momento. Vamos, sua filha está no telefone. Como estou? Muito bem. O Rafael também está aí, tire isso. Rápido. Está bom. Tia, Estela e eu temos algo para contar. O que é? Estamos em um relacionamento. Rafael Campos é meu namorado. Gostaríamos de informar oficialmente. O que eu te disse? Eu já esperava, é uma boa notícia. Estou tão feliz. Quando vocês dois vão, vem pra casa nos visitar. Tio e tia, Estela e eu. Voltaremos juntos no ano novo. Que maravilha! Então você terá que beber vinho comigo. Ele disse que não bebe você. Certo. Tudo bem. Eu bebo vinho e você pode beber um suco. Tudo bem. Eu bebo com você, papai. Tenho que ir então. Desligando. Tchau. Tio e tia, adeus. Adeus. Agora conhecemos os pais um do outro. Vamos comemorar. O que tem para o almoço? A exposição é depois de amanhã. Preciso me preparar para isso. Certo. É só nortear a Clara. Foque no seu trabalho. Eu cuido da logística. Grupo Dongyang. Senhora, há notícias do Rafael Vieira. O que ele disse? Rafael Vieira me contou que recentemente conversou com alguém próximo ao Carlos Almeida Jr. e descobriu que Eduardo Souza, 6 anos atrás, quando começou na Rafael Mar, passou um tempo na Alemanha. Naquele período, ele se reunia frequentemente com Carlos Almeida Jr. Seguia essa pista. E descobri que depois que o Carlos Almeida Jr. assumiu seu cargo na Dongyang Médica, a Dongyang Médica e a Rafael Mar começaram a ter intenso intercâmbio técnico. Essas são as informações de intercâmbio técnico entre o Departamento de Produtos da Dongyang Médica e a Rafael Mar. Lista de projetos de cooperação técnica Dongyang Médica e Rafael Mar Tecnologia. Tecnologia de P&D do projeto. Senhor, aí você queria me ver com urgência. Aconteceu algo. Como você lidou com o assunto da StarTech? A StarTech agora está completamente controlada pelo Rafael Campos. A Clara Estela precisa consultá-lo para tudo. Mandei uma mensagem para ela ontem à noite. E ela ainda não respondeu. Encontrei algumas pistas. Que pistas? Senhora Zélia. Yara. Senhora Zélia, venha sentar aqui. Tudo bem, somos todos amigos aqui. Diego. O Rafael Campos levou a Clara Estela para casa para conhecer o avô. Sério? Ele pode levar quem quiser para casa. O que isso tem a ver comigo? Se for o caso, o Rafael Campos quer retirar suas ações da Guanhua porque você recusou? É só pegá-las de volta. Senhor César, o Diego ainda é jovem. Por favor, ajude-o mais no futuro. Senhora Yara, é claro que eu o ajudaria. Mas não estou em posição de fazer isso. Você concorda? Senhora, e você não terminou. Quais eram aquelas pistas que você mencionou?
descobri que Roberto Fernandes, responsável pela nova linha de produtos da Dongyang Medica, tem tido frequentes intercâmbios técnicos e comunicação com a Rafael Mar. Encontrei um antigo funcionário da Dongyang Medica, lotado na base Dongyang na Alemanha, e descobri que há 6 anos, quando o Rafael Campos estava na Alemanha, ele tinha uma relação muito próxima com os fundadores da Rafael Mar, e ele deu um grande suporte a eles, tanto financeiro quanto técnico. Se o Rafael Campos é dono da Rafael Mar, o posicionamento de negócios da Rafael Mar basicamente se sobrepõe ao da StarTech. E a Rafael Mar já é líder no setor. Então por que ele investiria na StarTech? Então o Rafael Campos sempre usou a StarTech como cortina de fumaça para enganar você, senhora Yara. Não é à toa que ele pôde fazer essa promessa. Que jogada! Já que ele usa a StarTech como peão, por que não começar pela StarTech? Está bem. Vamos. Senhora Yara. Senhora Yara. Expositor, o projeto pioneiro anual da Rafael Mar é impressionante. Eles roubaram toda a atenção. A opinião pública sobre o caso da Patrícia ainda nos afeta um pouco. Olhando pelo lado bom, nosso stand é muito maior do que o de Shenzhen da última vez, não é? A Estela tem razão. Temos a Dongyang Medica e o Sr. Rafael nos apoiando, de qualquer forma. É só uma questão de tempo para superar a Rafael Mar. Clara, Estela. Senhora Zélia. Posso falar com você? Vocês vão montar o stand para esta tarde. E peçam ao Ribeiro para preparar mais folheto. Está bem. A StarTech se desenvolveu tão rapidamente em tão pouco tempo. É muito impressionante. Obrigada. Senhora Zélia, acho que você quer me dizer mais. Você está bem assertiva agora. Você acha que me venceu? A Guanhua faz robôs de diagnóstico e a StarTech é especializada em impressão médica 3D. Podemos cooperar, mas não competir. Como eu poderia vencê-la? Você não está com o Rafael Campos há muito tempo, mas já fala como ele. Eu cresci com ele e nunca aprendi isso. Você me vence nesse ponto. Vou me retirar se você não tiver nada importante a dizer. Você acha que conhece bem o Rafael Campos? Embora a StarTech esteja se desenvolvendo bem, ainda não se compara a Rafael Mar. Não é porque você é inferior, mas porque a Rafael Mar tem um grande homem por trás antes de você. O Rafael Campos já havia investido na Rafael Mar enquanto estava na Alemanha. Ele acabou de voltar e sua base não está estável. A Sofia Rafaela tem muitas maneiras de impedir a Rafael Mar de se fundir com a Dongyang Medica. Então ele fez uma promessa para ganhar tempo e reformar a Dongyang Medica. E se preparar para a fusão da Rafael Mar com a Dongyang Medica. Quanto à StarTech, é só uma cortina de fumaça. Quando ele cumprir a promessa, a StarTech sobreviver ou morrer. Depende totalmente dele. Claro, também depende do afeto que ele tem por você. Se você o agradar, ele poupa sua vida. Se o irritar, ele te mata.
Não tente jogar um contra o outro. Mesmo que ele tenha investido na Rafael Mar, é problema dele. Ele não te contou algo tão importante. Achei que vocês compartilhavam tudo. Você acha que realmente conhece? Se conhecesse, não conseguiria ficar perto dele. Ele é um bom homem, não é? É difícil uma mulher dizer não. Mas você... é ingênuo. Já parou para pensar o que ele pensa de você? O que ele gosta em você? Por você ser ingênua. Clara Estela, você desembrulhou o presente que o destino te deu, mas nunca pensou que aceitar esse presente tem um preço. Você é ingênua. Já parou para pensar o que ele pensa de você? O que ele gosta em você, por você ser ingênua? Você me assustou. Quando você voltou? O que foi? Na exposição de hoje, percebi que a Rafael Mar cresceu tão rápido. E a StarTech simplesmente não se compara. A Rafael Mar vem crescendo de forma constante há 5 ou 6 anos até chegar onde está. A StarTech já cresceu rápido bastante. Muitas empresas não se comparam. Mas enquanto a StarTech avança, a Rafael Mar também não vai parar. O que deu em você hoje? Você não disse para o seu avô da última vez que a Rafael Mar não é sua meta e que você quer seguir seu próprio caminho? É só uma exposição. A Rafael Mar fez você se perder de novo?
Quando um dia Rafael Mar for forte o bastante, ela vai engolir a StarTech. A StarTech quer seguir seu próprio caminho, mas será que um dia não vai mais ter caminho para seguir? O mercado precisa tanto da Rafael Mar quanto da StarTech. Não precisa comparar. Eu sei que você valoriza a StarTech. Eu vou protegê-la. Rafael Campos, você me ama? Como você define amor? Morrer e viver por mim. Sem mim, seu mundo desaba. Não é isso que eu defino. Então o que é o amor que você define? Primeiro, que a gente se encaixe. Não é algo ruim. Não há nada de nobre no amor. É difícil encontrar alguém que se encaixe com a gente. Requer sintonia de valores, tempo, espírito e alma. Estou cansada, vou tomar um banho.